E eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar, né? E aí, antes da gente começar, né, todo mundo fala que videogame deixa a gente violento, né? Aí eu achei interessante essa brincadeira, né? Você tá lá quase conseguindo ganhar e erra no último momento, né? Então, quando eu mostro para vocês isso aqui, né? São novas práticas. Isso aqui é uma arena dos chamados esportes, né? Eu não vou entrar no mérito dos esportes, mas eu volto a dizer, né? A gente colocou lá no capítulo do livro Formação Continuada, né? O jogar virou, aquilo que era um jogo para se divertir, já virou algo institucionalizado, já tem regras, já tem campeonatos. Aquilo que os famosos e nossos precursores aí, os grandes mestres da teoria do jogo e do brincar, já colocavam, né, aquela liberdade de escolha, você se colocar, né, como você voluntariamente se colocar a participar, a brincar e a jogar. Será que isso realmente é verdade, né? Então, e aí, a partir de alguns exemplos, como esse do GT Academy, que a Nissan promoveu um campeonato de joguinho pelo o Gran GT, né? O jogo de videogame, e esses atletas de videogame foram passando numa espécie de reality game e chegaram a uma fase final em que eles foram receber um treinamento de pilotagem de verdade. Então eles saíram daquilo que era uma vivência digital e passaram a pilotar de verdade. E hoje existe uma equipe de turismo da Nissan e da PlayStation que é feita por ex-jogadores de games, né? Então hoje você ser educado culturalmente sobre videogame é tão importante quanto você ir a museus e óperas, né? Esse aqui é um jogo Journey, quem nunca jogou, é uma obra de arte, né? Esses jogos, né? Aqui você vê aquele ator Kevin Bacon, daquele seriado House of Cards, jogando Monument Valley. Então, aquilo que o Diego falou, né, da cultura, essas linguagens do entretenimento, elas passam pela nossa história. E aí, como é que a gente põe isso na prática, né? Eu comentei para você lá do Pokémon, eles sabiam tudo, e aí na época também tinha, eu digo quando eu fiz o mestrado, o Harry Potter também, ele era criança, já virou um adulto, e o Pokémon, que era aquele joguinho de videogame, agora ele é real, ele salta da tela, ele está em cima da mesa, ele está nos lugares, né? O Diego comentou muito bem na aula dele. E aí a gente teve o insight de quando viu esse pessoal fazendo esse jogo aqui, isso aqui foi em 90, salvo engano, isso foi em 2005, salvo engano. Esse grupo de estudantes dos Estados Unidos, eles pegaram lá um mapa do Washington Square Park, digitalizaram isso como um Pac-Man, e aí, na época, eles não tinham internet. Então, eles fizeram um mapinha aqui, ó, na mão, né? Pôs o mapinha, esse é o Pac-Man, eles desenharam os sinais da rua e fizeram um pega-pega. Um pega-pega que uma equipe jogava, telefonando e falando, ó, Pac-Man, vira na rua tal à direita que o cara tá ali. O fantasminha, vai para tal rua. E isso me deixou maluco. Eu falei, preciso estudar, preciso entender isso. Fomos buscar essa teoria e brincamos um pouquinho com o entendimento do real e do virtual, a sua potência, a sua possibilidade. Brincamos que esse movimento ele vai e volta no esporte, né? Enquanto eu estou jogando aquilo que é um jogo real, ele também está sendo transformado em uma nova realidade. E a gente, a partir dessa metodologia compreensiva de Juan Ferrez, a gente passou a como utilizar, né? O Ferrez utiliza essa metodologia a partir da televisão, né? A gente adequou ela para fazer na quadra. E aí eu uso o meu mestre Calvin para dizer, né? Que sacanagem, eles dizem que se você unir esses pontos, você formará um desenho. Mas olha, eu fiz, ele tá uma grande porcaria. E aí o Haroldo lembra ele, né? Eu acho que você tem que ligar eles na ordem que são numerados.
E aí ele fala, tudo tem que ter regra, regra, regra. A gente tentou quebrar essa regra, né? Então a gente pegou o quadribol e tentou trazer ele para uma prática na quadra. E foi muito legal. E aí o meu amigo Arquimedes está aí no chat, podem conversar com ele. E não foi só isso, né? A partir daí, eu dou o exemplo aqui do trabalho da Mariana. Quem não leu, gente, a dissertação dela, fantástica, possibilidade de representação do esporte e da mídia na cultura das crianças. Aquele texto que eu falei, que eu li, de como era uma transmissão esportiva, ela fez com as crianças, gente. Então é fantástico, leiam. E a gente teve algumas experiências práticas, né? Então, a partir daquela possibilidade de entender o quadribol e de jogar, eu e o professor Arquimedes fizemos, na verdade o Arquimedes fez na escola dele, né, uma nova leitura de como é que as crianças poderiam ler o Harry Potter para conhecer essas novas linguagens. Então ele pegou o livro, colocou nos computadores da escola, as crianças foram lendo com a professora de sala, olha aí, né, a professora foi trabalhando com eles os discursos, as formas, né, que aquele texto era composto. Quando o livro chegou, por exemplo, no quadribol, eles foram para a quadra para jogar o quadribol. Eles descobriram, por exemplo, que o primeiro capítulo do livro do Harry Potter corresponde a 11 segundos do filme. E aí eles trabalharam com a professora de artes, né? Qual que seria um novo livro ou um novo filme? E as crianças criaram essa nova possibilidade. Então tá aqui, né? Harry Potter e a Volta de Voldemort, lançamento no dia tal, né? Harry Potter e a Força de Draco. Quer dizer, esses foram alguns dos cartazes do cinema que eles criaram, né? Esse foi um dos exemplos. Aqui é um outro exemplo também que a gente fez lá com os professores do colégio. Tinha um tablet, né? Eu estava na sala dos professores, olha o Ark aí, ó, disse que está na rua, mas está conectado, está aí para a gente bater um papo. A gente estava com os professores, eu estava na sala dos professores e aí eu escutei aqui, né? Isso lá em 2012 que a escola disponibilizava tablet, Palm Top. E nesse Palm Top tinha alguns joguinhos. Eu falei, opa, como é que é isso? Aí eu fui lá, tinha um joguinho da cadeia alimentar, né? Que para ensinar o equilíbrio da cadeia alimentar, né? Então tinha lá uma planta, tinha uma capivara e uma onça. E o joguinho era demais, porque as crianças, quando colocavam o Palm Top um na frente do outro, a onça saía daqui dessa tela, pulava na outra tela, comia e voltava. E o jogador que era, por exemplo, capivara, que foi comido pela onça, ele voltava com outro formato. Então a gente pegou, levou isso para a aula de educação física para trabalhar o conceito de jogo, né? O que é o jogo, quais são as regras, como é que ele funciona. Eu tive que convencer, de uma maneira positiva, claro, que isso poderia ser uma alternativa para se fazer na educação física escolar. E quando eu cheguei na sala dos professores, eu dei o palme para cada professor, eles já falaram assim para mim, pô, Alan, a gente já tem pouca aula, a gente já tem só 2 aulas na semana, assim, daqui é que eles fiquem no videogame, cara. Aí eu falei para eles assim, olha, vamos jogar. O jogo é conteúdo da educação física. Eu costumo dizer que a educação física é a única disciplina que, a não ser quem estuda jogo especificamente, que tem o jogo como conteúdo. A gente estuda o jogo. O jogo de videogame é um jogo como qualquer outro. Será que ele não deve ser contextualizado e problematizado nas nossas aulas também? E aí, quando eles jogaram e a gente fez a dinâmica, eles não tiveram argumentos para dizer que não poderia ser utilizado, né? E aí a gente foi para a quadra, e aqui vem uma curiosidade, né? O professor, no auge da sua sapiência, acha que quando chega lá na quadra para fazer, ele vai levar a melhor das alternativas, né? O Alan tá trazendo aqui exemplos de sucesso, uau, que legal. Nada disso, eu levei um jogo, as crianças jogaram, a gente experimentou na mesma lógica que nós fizemos na dissertação, né? Eles jogaram, e aí a gente foi para a quadra, jogamos com o palme na quadra, depois tirou o palme e criamos um jogo, como se fosse a cadeia alimentar.
E eu fiz um jogo tradicional de pega-pega, que é o cachorro, gato e rato, né? E aí a gente jogou, o rato, coitado, ele só fugia. O cachorro, coitado, ele só pegava. E o gato, pior ainda, tinha que fugir e pegar. Quando terminou, os alunos viraram para mim e falaram assim... Os alunos viraram para mim e falaram assim, professor, isso é muito chato. Aí eu falei, pô, peraí, né? Então vamos, é chato, mas por que é chato? Como é que é isso? E eles começaram a elencar os problemas, né? E aí eu virei para eles e falei assim, por que vocês então não dão uma ideia? O que vocês acham que dá para fazer? E o jogo que eles criaram foi 1000 vezes melhor. Eles colocaram as onças de um lado, perdão, as plantas de um lado e a capivara do outro. A capivara tinha que correr, atravessar a quadra e comer a planta. Se conseguisse isso, eles trocavam a função. E no meio ficava a onça, para pegar quem tinha que atravessar. E se pegava, também trocava a função. Eu falei, olha a criatividade deles a partir de uma vivência que a gente teve, né, de resolver um problema e trazer uma alternativa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comenta e compartilhe com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.